Seja bem-vindo ao nosso moderníssimo Embraer E190E2 da Cubana de Aviación, que a gente encontrou estacionado no aeroporto de Recife, e estamos indo para o Rio de Janeiro. Aqui quem vos fala é o comandante, capitão e também filosofage fluencer, que no caso está acompanhado da comandante, também, capitão não, capitão é de barco, né? Comandante e a comandante filosofage fluencer também, mas que não fala porque tem trauma de ser um robô. E hoje aqui no nosso sistema Filosoflix teremos Gustavo Gaiofato falando de politicagem barata, teremos e de história, do canal História Cabeluda, muito interessante. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitas e papitas? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações, e como sempre em todos os vídeos do canal tem dica na descrição, tem um monte de informações, inclusive curso de história gratuita, a primeira aula gratuita com Gustavo Gaiofato, e após isso R$10,90, se não me engano, por mês. Enfim, tá aqui abaixo, e todas as informações e dicas de leitura e etc e tal. E na nossa programação também teremos Ian Neves num podcast que eu não lembro o nome, teremos informações importantes de Jones Manuel, falando sobre teto de gastos, um grande problema na sociedade brasileira. Enfim, em nosso avião sem classes da Filosofage Fluencer Airlines, voo 420, Recife, Rio de Janeiro. Mas não conseguem porque tem um sistema em cima delas, cobrando imposto, cobrando arrego, mantendo todo mundo no chão. Chama capitalismo, Rafael. Esse é o nome do sistema. Capitalismo. Capitalismo. Esse é o nome do sistema. Quem faz com que haja uma tributação regressiva que incida sobre o consumo e que não tributa, por exemplo, os valores que o agronegócio produz para exportação, é o sistema capitalista brasileiro. É o sistema capitalista brasileiro que impede com que haja uma reforma tributária acelerada para poder taxar grandes rendimentos de capital dos grandes fundos de investimento, dos grandes bilionários e tudo mais. É o capitalismo brasileiro. Não é o Estado, né? Qual que é o sistema? Qual que é o nome do sistema? Porra! Porque é assim que esse sistema se perpetua, com as pessoas pobres e dependentes. Isso, capitalismo dependente que chama, Rafael. Você tá quase lá. O meu compromisso com você é trabalhar pela sua liberdade. Para todo mundo poder trabalhar, crescer e viver de uma maneira melhor. Só que eu preciso da sua ajuda. Preciso trabalhar, né? Porra, era só isso. Era só uma questão de trabalho, então. Era só trabalhar. Era só trabalhar, só trabalhar. Não, ele tá na cara do gol contra, só se for, né? Eu já fiz muita coisa sozinho. Eu levantei e dei resultado. Só que com você eu consigo fazer mais. Ah, coletivista, então. Eu sei que daqui muitos anos eu vou poder sentar com os meus filhos e com os meus netos e poder contar que quando a coisa ficou difícil, eu fiz alguma coisa. Nossa senhora, que papinho de herói da Marvel horrível, né? Essa musiquinha épica, essa coisa, minha culpa. É tudo muito bom. Quando você tiver que se explicar pra eles, o que você vai falar? Que você não fez nada ou que você veio comigo? Deus me livre. Imagina, antes só do que mal acompanhado. Imagina fazer alguma coisa, tá maluco? Vai que descobre. Vai que chega lá o netinho, filho. Vovô, você ajudou o Rafael Lima na eleição? E você assim. Não era eu não. Não era eu não, pô, não era eu não. O Rafael Lima me passa uma vibe meio Ryan do The Office. Não passa? Ele não passa uma vibe meio BJ Novak em The Office? Nossa, pra mim agora me deu quase um momento de estupefação. Nossa, passa muito a vibe, velho. Ó, pra quem não sabe, ele tem vários vídeos assim, obras de arte da groselhada. Ó, a gente viu esse aqui que é um clássico. Clássico. A gente pode ver, né? Vamos ver aí, então, alguma coisa pra poder rememorar. Vamos ver aqui. Ryan brasileiro fala: por que o socialismo é impossível? Vamos lá. Olá, vocês. Olha aí. O Ryan tá foda, aprendeu até a falar português. Seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e neste vídeo você vai entender por que o socialismo é impossível. Isso é a teoria... Em 11 minutos. 11 minutos. Vamos fazer um Dom de Apolo aqui? Vamos fazer? Vamos fazer um jogo do Tigrinho aqui do História Cabeluda? Vamos fazer? O Tigrinho da live? É agora.
Ó, Tigrinho, ele provavelmente vai falar do problema do cálculo econômico sobre o socialismo. Acho que é uma teoria do Mises essa. Provavelmente ele vai falar disso. E, exatamente, vamos inaugurar o Tigrinho Cabeludo. Você que tá assistindo, do que você acha que ele vai falar? Comenta aqui embaixo. O que ele vai falar? Ludwig von Mises, explicado no livro dele intitulado Socialismo. É o seguinte, e resumo, se você ferra com o preço ferra com você. Só olha para o Brasil como está a coisa agora. Por que a gente tem uma crise de energia? Porque o governo Dilma mexeu no preço da energia, interferiu nas empresas, distorceu o mercado e deu errado. Cara, deve ser muito bom. Deve ser muito bom ter o pensamento simples assim, velho. Porra, deve ser muito bom você... Olha como o senso comum é um negócio confortável. Olha como o senso comum é uma parada confortável. Nenhum processo de diminuição do preço tem a ver, por exemplo, com o processo de desmonte da estrutura produtiva graças à interferência da Lava Jato. Não tem a ver com a política de austeridade que foi colocada em 2015. Não tem a ver com os programas de cortes sociais que foram sendo colocados e o aumento das privatizações. Não. A Dilma jogou a bandeira vermelha da energia, acabou a energia, quebrou a empresa, acabou. Só isso. Como se fosse o preço dessa energia que impactasse verdadeiramente toda a estrutura produtiva brasileira. Tem uma surpresa pra você aqui. Uma questão aqui pra você, que alguém fez uma pergunta pra você. Alguém mandou uma pergunta pra você que vai aparecer aqui na televisão agora. Os caras, se for tipo minha mãe, eu vou ficar muito... Você está no arquivo confidencial. Exato, você está no arquivo confidencial. Bota aí. Foi o Silvio Santos. Que é sua camarada Bebel. Que isso? E eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, por que comunistas não gostam de distopias geralmente? E já aproveito para perguntar se não tem nenhuma distopia que você goste. Enfim, e a segunda pergunta, você sabendo que o meu gênero cinematográfico favorito é o terror, mas que ao mesmo tempo eu sou extremamente crítica ao terror, qual é o seu terror favorito? E essa pergunta pode se estender ao senhor Felipe Leão, hein? Beijinhos. Que fofo, gente. Meu Deus, eu me senti muito no arquivo confidencial. Caso vocês não saibam, essa é a Bebel, ela é ecologista política e membro da Soberana, que é o coletivo pelo qual eu milito. E a gente conversa muito sobre cinema. Sim. Eu lembro dela falar de terror, mas qual que era a primeira pergunta mesmo? Ela falou, a irmã do Ian. Por que os comunistas odeiam distopias? Distopia. Sabe o que eu acho legal disso? Eu tive uma fase... Eu acho que adolescente é tudo igual, né? Como eu tive uma fase Rock Wins, eu acho que eu tive a outra fase cringe de adolescente homem, que é achar distopia muito da hora. Então eu não lembro como é que começou, mas eu inventei de ler a porra toda. Então era 1984, era Admirável Mundo Novo, era Fahrenheit 451, era assistir o Brasil lá do cara do Monty Python, esqueci o nome dele. Eu devo ter lido mais distopia, li o Nós dos Amiatim. E aí depois, quando eu tava adulto, distopia virou meio um gênero pop de adolescente, de YA, né, de Young Adult, com... Como é que é o nome daquele filme? Jogos Vorazes? Jogos Vorazes, exato. Depois dos Jogos Vorazes, a distopia virou um gênero, tipo, canônico do Young Adult, né? E aí era um pior que o outro, era uma desgraça. Divergente. O Divergente é o pior de todos, né? Falam que o mundo que eles constroem não tem nem pé nem cabeça. Nossa, cara. E aí... Eu não acho muito pior que Jogos Vorazes, não, sinceramente. Não, Jogos Vorazes ainda dá pra pegar alguma coisinha ali. Não dá não. Eu fui percebendo, ficando adulto, que eu acho distopia meio paia, assim. Sim. Depois de virar marxista, No geral, as distopias caem pro lugar da essência humana, né? Tipo... as distopias, elas caem para um lado do idealismo muito forte. E qual que é o principal problema? Essas distopias que vão na esteira do 1984, que é claramente uma crítica à União Soviética, quase não é uma crítica, porque para ser uma crítica tem que ter alguma substância, né? Sim. Mas, enfim, ele se pretende a ser uma crítica da União Soviética, inclusive foi amplamente editado e difundido por um programa da CIA de difundir literatura anticomunista no mundo todo. Essas distopias costumam construir mundos imaginários, tal qual utopias, mas que são mundos imaginários que se sustentam em nada. Sim. Então, o governo do 1984, do Grande Irmão, ele não tem materialidade. Geralmente, é aquela figura específica onde tudo gira em torno dela, né? Exatamente. E aí é que é um governo que se sustenta no quê? Stalinismo. Ele se sustenta em si próprio. Sim. Como se estados não fossem organizações de violências de classes. Aquela questão que a gente estava falando de Hitler, né? Pô, tira Hitler é outro, né? Por quê? Porque o Estado é organizado a partir dos interesses de uma determinada classe. Aí essas distopias caem nessa bobagem de fazer estados totalitários, autoritários, sustentados na pura vontade do cara de escrever.
De seguir o líder. E é uma vontade abstrata e que não tem materialidade prática. Sim. E de que todo mundo segue porque é assim que as coisas são. O negócio... Aí as distopias acabam tendo críticas que não são críticas porque não tem substância. Só que, né, pra fazer esse tipo de distopia como 1984, é necessário que não seja revelada qual é a substância, qual que é o caráter de classes do Estado. Porque senão a crítica vai abaixo. Aí a distopia, ela passa de uma forma de literatura crítica com pouca substância, por conta desse caráter que eu acabei de descrever, para um gênero literário formulaico, que é virar um exercício quase de imagina um futuro no qual. Sim. Imagina um futuro no qual as pessoas têm que se caçar umas às outras. Mas a distopia também, ela pode imaginar uma coisa distante que comunique com a nossa realidade. O Mad Max, por exemplo. Você não gosta do Estrada da Fúria? Eu não assisti o Estrada da Fúria. Porra. Esse vale a pena. Porra. Eu assisti eu sei que você vai gostar. eu assisti o Mad Max, os 3 primeiros, o terceiro que tem a Tina Turner. Ruim pra caralho. São ruins. Não, mentira, o 2 é bom. O 2 é bom. O 2 é bom. O 2 é o clássico, né? É. O 2 é o que tem aquele estética toda do deserto, deles dirigindo e tal. Mas esses 3 eu não Quando vejo começa nada... a ser filme de carro. É. Esses 3 eu não vejo nada muito de distopia. Aí tem uma que eu acho a premissa interessante, que eu acho que levantou um debate interessante, que é o Ruptura. Não sei se eu categorizaria como distopia. Porque Ruptura é o da Apple Plus. que É mais ficção científica só, né? Pois é, que não seria uma... É mais ficção científica. Acho que distopia é um dos que eu acho interessantes, que tem um debate interessante, é o Conto da Aia também. Apesar da série desvirtuar muito, mas eu acredito que a série desvirtuou por conta da dinâmica de mercado do streaming. Vira um pouco torture porn, né? Total vira torture porn. Eu aguentei 2 episódios. Mas a história, ela é uma distopia, aí sim que ela é tão palpável, ela é tão... E também tem essa coisa do governo meio sustentado no nada, tem isso. Sim. Mas toda a questão da reestruturação do patriarcado daquela forma, ela bate em tanta realidade de agora, que aí sim essa crítica acerta. Eu acho que ela acerta. Sim. Eu acho que o Mad Max ele ia gostar, Estrada da Fúria. Eu não assisti o Estrada da Fúria. O Mad Max 4 ainda tem uma questão do... A Marina Silva confessou o crime original. Confessou o crime original do governo Lula, o pecado original. O contexto da pergunta era: ministra, por que demorou tanto para criar a tal da autoridade climática? Vamos lá. Vamos prestar atenção no que a Marina Silva responde. Abrindo aqui, como vocês podem ver, eu sempre... Uma figura de qualidade. O que é que tem aqui dos mais recentes? Videozinho da C. Ribeiro, amo. Musicazinha de Karol G e Becky G, Mami. Porta dos Fundos, adoro. E TNT Esportes. Além do Renato Azevedo, né? É da coisa... o meu trotista liberal favorito, que vive de falar merda, mas é importante ouvir que é um bom programa jornalístico. Tem gente boa ali, Vamos lá, vamos ver, presta atenção na fala da Marina Silva. Nós podemos ter para fazer as ações. Ninguém vai começar do zero. Nós já temos um acúmulo de experiência que está sendo feito dentro do governo, que vai ser agora transformado na autoridade climática. Agora, não vamos nos esquecer que durante a transição, uma das coisas para aprovar a PEC da transição, inclusive para o meu ministério, aumentar o orçamento em 18%, que havia sido detonado no governo anterior, era que não se criasse novas estruturas. E isso é uma cobrança que vem o tempo todo de quem fala de que não pode ultrapassar teto de gasto e assim por diante, que é digamos assim, uma obrigação. O problema é que tem emergências, e as emergências têm que ser tratadas como tal. O presidente está criando a autoridade climática, ela vai se estruturar não do zero. A sala de situação que já está funcionando vai ser transformada nessa ação, digamos assim, mais coordenada por esse órgão. E é um órgão técnico. Eu não sou uma técnica. Eu sou uma pessoa que entendo sim de meio ambiente, sei coordenar uma equipe, tanto é que tem os resultados e as ações que nós temos, e não é de agora, é das outras experiências em que conseguimos reduzir desmatamento em 83% por quase uma década e sermos responsáveis por 80% das áreas protegidas criadas no mundo de 2003 a 2008. Mas eu não sou uma técnica. Aí, gente, depois que a Marina Silva fala isso, os jornalistas não perguntam sobre o novo teto de gastos, a ministra não desenvolve, parece que a ministra percebeu que tocou no tema proibido, né, que não pode falar disso e tal. Aí veja, a lógica da ministra inclusive tem um erro, ela fala emergência tem que ser tratada como emergência. Veja, a emergência climática, ela não é só uma emergência quando acontece uma tragédia, né? Ela é uma emergência agora, então tem que ter um orçamento crescente e permanente. Aí vamos dar alguns dados sobre
sobre o pecado original do governo Lula, sobre a política de austeridade. Presta atenção no seguinte: hoje, brigadistas, basicamente, para combater os incêndios, né? A gente tem 2.227 pessoas no IBAMA. O IBAMA tão massacrado, tão atacado, tão humilhado pelo governo Lula e pela ministra Esther Dweck, né? Ministra da Gestão e da Inovação, enfim. O governo Lula massacrou o funcionalismo público federal, da proteção ambiental, do IBAMA, do ICMBio, baseado na lógica da política de austeridade, tem que conter gastos, né? Enquanto massacrava esses trabalhadores e trabalhadoras, agora eles estão aí, né, arriscando a vida e tal, para defender o Brasil dessa onda de incêndios criminosos. Veja, além do número de pessoas ser ridículo para a necessidade que a gente tem, no Brasil atual, no Brasil do governo Lula, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, da ministra Marina Silva, esse ano foi reduzido 16% em relação ao pífio orçamento, ao pequeno orçamento do ano passado. Foi reduzido por quê, gente? Novo teto de gastos. Ponto. A tendência, inclusive, é que ano após ano, ou em vários ministérios, o orçamento estanque ou o nível de crescimento fique abaixo do que foi, por exemplo, de 2022 para 2023. Percebe? 2022 para 2023 com o efeito da PEC de transição. Então a tendência é uma depressão orçamentária. Então vai ter sempre emergências, vai faltar, porque, como eu falei milhões de vezes aqui no canal, não tem como fazer planejamento com o novo teto de gastos. Então, essa informação em si é relevante. A gente tem informações mais relevantes ainda, que eu vou mostrar para vocês. E assim, no Brasil, nos últimos 20 anos, então assim, pegando o governo Lula 1, pegando o governo Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, governo golpista do Michel Temer, governo Bolsonaro e agora governo Lula 3, só, em média, 0,11% do PIB é destinado em recursos à questão ambiental nos últimos 20 anos, sabe? 0,11% do PIB. Então, assim, do ponto de vista da retórica, a questão ambiental é uma prioridade. É uma prioridade? Uma das coisas que você tem que conferir para ver se é prioridade mesmo é olhar o orçamento. Porque, assim, a nível de Estado burguês, porque no imediato é disso que a gente está falando, prioridade é definida a partir de recurso orçamentário. Não existe, não é prioridade. E para quem gostou da programação, clique no pitoco da descrição que tem uma tuia de informação a mais. Você clica no botão da descrição que tem mais informação. Até rimou, né? Que bonitinho. Pois bem, estamos pousando no aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. Esses problemas que foram falados, enfim, você viu na programação. Pois é, este é digamos assim, um sueño de un cubano, pero un cubano con desarrollo, porque el imperialismo es lo que impide el real desarrollo de los países que tuvieron experiencias socialistas. Son los países del llamado primer mundo que lo hacen. Eu disse, enfim, daqui a pouco eu digo o que eu disse. Se você não entendeu, provavelmente você tem entendido 80%, porque a gente entende uns 70%, 80%, mas enfim, eu vou traduzir. O povo gosta de silêncio no pouso, né? Não é assim que o povo gosta, silêncio no pouso. Principalmente quando você usa a metade para frente da pista do Santos Dumont, que é pequena, e o avião estava com 70 e poucos passageiros e carga e tudo. Mas o pouso foi manteiga, o pouso foi perfeito. Usou só metade da pista de uma pista que já é pequena. É pequena, mas o aeroporto é grande. Eu andei. Enfim, o que eu falei é que os países do centro do capitalismo é que impedem o desenvolvimento. Desarrollo é desenvolvimento. Impedem o desenvolvimento enfim, por exemplo, a cubana de aviação não tem um Embraer moderno como esse, mas deveria ter.
Mas por que não tem? Porque vários países, por causa de um bloqueio. Você não sabe o que é um bloqueio, meu amigo. Quando você entendeu o que é um bloqueio, porque assim, a gente não aguentou um lockout em 2016, se não me engano. A gente não aguentou uma semana ou foi 2 de lockout. Agora, cara, imagina passar anos sofrendo um bloqueio internacional. Não sabe o que é isso não, é não poder chegar a determinados metais, é não poder chegar a determinadas ferramentas, é não poder chegar a determinados insumos de fabricação tecnológica, ter que se virar com o que você tem no próprio país e com alguns poucos recursos que vêm de fora, enfim, com um monte de burocracia e tudo mais. Enfim, e Cuba se sustenta até o dia de hoje. E aqui a visão do cockpit, né? Na hora do pouso. Quem efetuou o pouso foi Maria Juana. Aqui, 1/3 da pista mais ou menos, reverso acionado. Aqui o reverso. Spoiler armed. Enfim, você viu pela janela, né? E, enfim, já taxiamos direto para o gate. Entramos aqui pelo final da pista 02 e atravessamos a outra pista até chegar no gate. Se vocês gostaram da programação da TV Filosoflix, se você tem sugestões para a programação, para enriquecer a programação da TV Filosoflix dentro, e você tem sugestões de rotas para a gente fazer, pode colocar nos comentários assim, olha, senhor Filosofagem Influencer, ou então Carlos Manuel. É só lembrar de Jones Manuel. É mesmo, é Jones, sendo que em vez de ser Jones, é Carlos. E Manuel, meu sobrenome. Não é sobrenome, é nome composto, né? Enfim. Ou Filosofagem Influencer, você pode me chamar do que quiser. Coloque nos comentários e diga assim, eu quero um voo, de tal cidade até tal cidade, e que no sistema Filosoflix tenha tal vídeo ou tal vídeo, enfim, que seja permitido, né? Porque tem alguns vídeos que não pode. Enfim, quem fez o táxi foi a camarada Maria Juana, ou Mary Jane, como é chamada aqui, Mary, no default, né? No sistema aí automático. Você não tem como mudar o nome dela, você só muda o seu nome, infelizmente. Eu queria colocar Maria, né? Eu vou botar Maria Juana, Joana no caso, né? Joana, Maria Joana, mas como ela é descendente de bolivianos, eu preferia chamar ela Maria Juana. Maria Juana. E, enfim, aí o gate, ó, o finger fazendo aqui o desembarque dos passageiros, com segurança, um pouso suave, manteiga, estacionamento bem feito. Nem todos os aeroportos do Real Flight Simulator, que é o simulador que eu estou usando aqui, né? Nem todos têm essa riqueza de detalhes. Por exemplo, o do Rio de Janeiro aí tem um monte de prédio ao redor, tudo mais, tal. O de Recife não é tão bem feito. O de Fortaleza é melhorzinho. Enfim, nem todos os aviões, assim, todos os aeroportos desse simulador estão com essa qualidade. Pois bem, desembarcamos no Rio de Janeiro, vamos descansar um pouquinho, né? E se vocês quiserem, façam sugestões de pouso, inclusive para qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo. É só você colocar o código, enfim, ou dizer qual é o aeroporto. Um beijo e falou!